Muita gente sonha em ter tranquilidade financeira, sonha em dormir sem preocupação, não vive sufocado por contas, para de ter ansiedade por causa de dinheiro ou de falta dele, né? Tem mais segurança, tem mais paz, né? Isso é tranquilidade financeira, mas tem algo muito importante que você precisa saber, que a tranquilidade financeira, ela não começa quando você fica rico. Ela começa quando você tem clareza da sua vida financeira. Então, esse é o primeiro passo. Então, se você hoje sente preocupação constante, ansiedade, medo do futuro, sensação de descontrole, esse vídeo aqui é muito importante para você assistir, que eu vou te explicar tudo isso, como você sair desse modo que você tá de intranquilidade, né? Para você ter uma tranquilidade financeira. Bem, eu me chamo Nizeuda Nascimento, sou planejadora financeira, trabalhei 40 anos no ambiente corporativo na área de finanças, empresas pequena, média e grande, sempre na área de finanças, ajudando as empresas a ter uma vida financeira mais saudável, atingir o seu objetivo, que é o lucro, né? E hoje eu trabalho com crianças, adultos, famílias, pessoas, todas pessoas que queiram mudar a sua vida financeira para melhor, ter uma tranquilidade, ter uma prosperidade. Eu ajudo nessa condução, né? Eu quero pedir já para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E se tiver algum assunto que vocês queiram que eu fale, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu gravo um vídeo sobre o assunto. Esse canal eu pretendo falar sobre diversos assuntos que envolvam a área de educação financeira, planejamento financeiro, mentorias, tudo sobre finanças, mas de uma forma mais leve, mais prática, do dia a dia mesmo, o que acontece com a gente no dia a dia. Então, espero que vocês gostem e se inscrevam no meu canal. Muitas pessoas querem mudar de vida, né? Mas evita olhar para a situação financeira. Então, elas não querem olhar extrato, não querem olhar a fatura do cartão, não acompanham gasto, não sabe quanto deve. Então, assim, fica bem difícil, né? E o que acontece? Quando você não olha, o problema tende só a crescer, né? Porque o problema vai crescer em silêncio, porque você não quer olhar, né? Então, essa falta de clareza aumenta demais a ansiedade financeira, porque você não sabe exatamente quanto você deve, quanto você gasta, quanto você precisa economizar, por exemplo, você não sabe, né? E não sabe nem direito quais são as suas despesas fixas, quanto você precisa para você viver. Então isso é muito desgastante, né? Você não olhar, ignorar o problema não vai solucionar, né? Às vezes eu vejo pessoas que falam, eu nem abri a fatura do cartão porque eu não queria ver. Não vai adiantar nada. Vai só piorar, né? Então, assim, a gente tem que enfrentar, né? Tem que olhar, que acompanhar, e que se a gente quer mudar alguma coisa, você tem que saber o que você faz hoje para você poder mudar, né? Como você vai mudar uma coisa que você não sabe nem como você faz hoje, né? Então, isso é um problema sério que as pessoas têm esse receio, né? De ficar, de olhar as contas e só vai piorando a situação. Então, para você obter a tranquilidade financeira, né, tem a notícia boa é que, assim, se você não tem ainda, porque você não tem os comportamentos adequados, você consegue mudá-los, né? Então, a tranquilidade financeira, ela não exige perfeição, ela exige começo e consciência. Então, assim, com pequenos passos, você consegue mudar. Então, o mais importante de tudo para você ter essa tranquilidade financeira é você ter honestidade com a sua realidade. Ou seja, você tem que ser honesto com você. Eu já até falei em outro vídeo que às vezes algum cliente meu fala, Nizeuda, eu prometi isso para você. Eu falei, para mim não. Prometeu para você, porque você tem que ser honesto com você. Os objetivos são seus, a meta são suas, os desejos são seus e a tranquilidade é para você. Então, seja honesto com você mesmo, não importa
que não tá legal, que tá do jeito que tá, mas assim, você tem que ter essa honestidade. Se você não tiver essa honestidade, se você começar a mentir para você mesmo, você não vai mudar a sua realidade, né? Então é importante que você saiba disso. Então, para te ajudar a olhar a sua realidade, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que assim, você vai olhar e você não vai ficar se culpando, ficar com vergonha, ficar se julgando, ai meu Deus do céu, por que eu cheguei nessa situação? Não importa, a gente não muda o passado, a gente muda o presente e o futuro. Então, ok, aconteceu, agora bola pra frente, vamos seguir, vamos conseguir mudar, reverter essa situação, né? Então você tem que olhar aquilo, porque você só consegue mudar o que você consegue ver, né? O que você consegue enxergar. Então, vamos mudar. Então, você tem que fazer, assim, algumas perguntas simples para você, que ajuda bastante para você nesse começo de mudança. É assim, quanto eu ganho, quanto eu gasto, quais são as minhas despesas fixas, quanto eu devo, quais os gastos que eu consigo reduzir, eu tenho alguma reserva? O que tira a minha tranquilidade hoje? Então, se você responder essas perguntinhas simples, ela já vai transformar, você já vai ter consciência da sua mudança. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Primeiro é ver o cenário atual, sem julgamento, sem crítica, sem, por causa disso, aquilo aqui não importa. Fazer essas perguntinhas que eu falei para você ter consciência e vamos para o próximo passo. Uma outra coisa que você precisa saber é que a tranquilidade financeira, ela não é perfeição. Então, não quer dizer que você tendo tranquilidade financeira, você nunca vai ter problema. Não é verdade. Mas o que é a tranquilidade financeira? É direção. Então, você está retomando o controle da sua vida financeira. Mesmo que seja no começo. Então, vai ter dificuldade. Mas quando existe a clareza, começa a diminuir essa ansiedade que você tem, porque você está no controle. Daí depois que você já tá no controle, você já fez esse diagnóstico aí inicial, você já tem a fotografia da sua vida financeira no momento atual, você tem a clareza, você pode organizar os próximos passos. Quais são os próximos passos? Pode ser reduzir vazamentos financeiros, né, que eu já falei anteriormente, que são aquelas despesinhas que parecem inofensivas, mas todo dia ela vai minando a sua receita, né? Negociar dívidas, controlar os gastos, né? Criar uma reserva, que é importante quando acontecer uma emergência, você ter um dinheirinho guardado já, né? Planejar compras e definir as suas prioridades. Então, tudo vai começar pequenininho, né? Mas as pequenas mudanças feitas com constância, elas dão um resultado muito grande ao longo do tempo. Então, isso é importante que você saiba também. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Então, você já tem um diagnóstico, você viu que você está devendo, que está estourado no banco, está estourado no cartão. Você não vai conseguir resolver tudo no mês seguinte. Mas você tem que fazer um plano. O que eu vou fazer primeiro? Vou pagar o cartão, vou negociar, vou cortar alguns gastos que eu tenho que eu não uso. Você tem que fazer uma lista de prioridades ali para você ir acompanhando e checando e fazendo mensalmente, à medida que você consegue, para conseguir chegar nessa tranquilidade financeira. Uma coisa bem importante também que é legal que você saiba é que assim, o problema financeiro, ele mexe muito com a saúde da pessoa, sabe? Ela fica estressada, ela fica com ansiedade, ela fica com baixo autoestima, ela quebra relacionamentos, às vezes ela briga com uma esposa, ou a esposa briga com o marido, e às vezes eles nem sabem o que está acontecendo, nem sabem o motivo, mas é porque a pessoa está com um problema financeiro. Então, mais do que números, o financeiro ele impacta na qualidade de vida, nos relacionamentos, na vida como um todo da pessoa, porque ela não consegue ficar bem se ela está devendo bastante, ela não trabalha direito. Então é uma coisa impactando a outra, né? Ela entra na vida da pessoa e estraga as outras áreas que as pessoas estavam bem. Então é importante pensar no financeiro não só como números, como planilhas, como qualidade de vida, né? Quem tem uma vida financeira boa, ela tem um relacionamento melhor, uma vida mais saudável financeiramente. Tanto é que hoje a gente fala
do financeiro como saúde financeira, porque ela também é uma saúde financeira, né? Ela impacta na vida das pessoas muito. Mas uma outra coisa que vocês têm que entender é que você não vai resolver o problema de uma vida toda em um dia, então, e de uma vez. São passos que você vai ter que ir fazendo, passo a passo, com constância, determinação, e aí a transformação acontece. Daí você vai ter uma vida financeira saudável, uma prosperidade. Então, é importante que você tenha isso em mente, que o financeiro impacta em outras áreas da sua vida. Por isso que é tão importante cuidar da vida financeira também. Bem, então, resumindo assim, a tranquilidade financeira, ela não começa no dinheiro, né? Ela começa quando você tem clareza, quando você entende a sua realidade atual, encara ela sem julgamento, muda, transforma os seus hábitos para bons hábitos, para que você consiga atingir uma tranquilidade financeira com consciência, com organização, e pequenas decisões que você vai fazendo todos os dias, ou seja, constância. Você não precisa começar perfeito, porque não existe isso, mas o importante é que você comece. Começando, você consegue transformar sua vida e ter tranquilidade financeira. Bem, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva no canal. Se tiver dúvidas, deixe. Se tiver comentário, deixa aí que eu respondo todos. E eu tenho um curso de planejamento financeiro, onde eu explico passo a passo a vida financeira de uma pessoa desde o início, do endividado até tirando essas dívidas, fazendo um planejamento, fazendo um orçamento, definindo metas e investimento. Então o curso é bem legal, bem completo, é uma linguagem bem fácil. E se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Então eu espero vocês no próximo vídeo.